Ui, a chave da psicologia do amor romântico, de Robert Johnson. Parte 3, tópico 12. O quarto ano de Morroá. O sortilégio da poção do amor deveria perdurar 3 anos. A mãe de Isolda a preparou para durar 3 anos de amor. Assim disse o poeta Berrault na primeira e mais antiga versão da história de Tristão e Isolda. Não é por mero acaso que o encanto deve durar 3 anos. Não é por acaso que Tristão e Isolda deixam a floresta de Morroá no 4º ano. Números são símbolos. Os números 3 e 4 representam específicos estágios de consciência. O 4 é o símbolo da totalidade, unidade e inteireza. Os 4 elementos, os 4 pontos cardeais, as 4 estações, as 4 divisões da mandala, são todos símbolos universais da unificação da consciência desde os tempos pré-históricos. A ocorrência do 4 nos sonhos e nos mitos não importa se 4 objetos, 4 pessoas ou o tempo dividido em 4, mostra que uma unificação é possível, que a psique está se movimentando na direção de uma síntese, ou que um passo evolutivo está em vias de ser dado. Um novo nível de consciência é possível desde que se pague o preço. Um novo começo está ao alcance das mãos. Por outro lado, o 3 é o símbolo da falta de inteireza, o estágio da consciência no qual sabemos que somos incompletos, que não nos conhecemos e assim somos incapazes de solver o enigma da vida. O 3 é dinâmico, nunca está em repouso, sempre à procura do elemento que lhe falta, o desconhecido 4º membro da quaternidade. O 3 é o estágio no qual ainda não estamos conscientes de nós mesmos como um ser pleno, total. Esforçamo-nos e procuramos encontrar o real significado, a resposta, o caminho invisível que nos leva ao nosso verdadeiro self. O 3 se transforma em 4 pela adição da parte que falta em nossa vida. E o 4 pode tornar-se 1, a conscientização da nossa individualidade e plenitude como uma realidade. Vemos Branca Flor definhar por 3 dias depois da morte do marido, e no 4º dia nasce Tristão. Morholt grita 3 vezes na ilha onde Tristão lhe dá combate, após o que o seu destino se completa. Muitas vezes ainda veremos os números 3 e 4 repetindo-se em nosso mito, até o último alento de Tristão. Durante 3 anos, Tristão e Isolda permanecem na floresta de Morroá, mas ali vivem como que sob um encantamento. Nós os vemos como criaturas selvagens, pálidos, magros, roupas esfarrapadas, alimentando-se de animais silvestres e de raízes. No entanto, eles não têm consciência das suas dificuldades, pois estão inebriados pelo vinho mágico, inebriados pela visão que têm um do outro, animados somente pelo sonho que alimentam. Os amantes acreditam ser Morroá o bosque encantado, a quintessência da vida. Mas nós que estamos assistindo ao que acontece, sabemos que as projeções do romance não são a quintessência da vida, somente parecem ser. Os amantes vivem sob o signo do 3, e sabemos que além da floresta existe um mundo bem maior. Ao fim de 3 anos, o sortilégio abruptamente é quebrado. O relógio invisível da evolução faz uma pausa no seu lento avanço e dá a hora. É o 4º ano de Morroá. O rei Mark, milagrosamente,
entra na minúscula cabana da floresta, onde deixa sua espada e o seu anel como selos da sua justiça e do seu amor. Ele manda Tristão de volta para a vida humana comum. Manda Isolda, a alma de Tristão, de volta ao seu lugar, no mundo interior, para que volte a reinar ao seu lado. Um estágio de evolução transcorreu. É tempo de realizar, é tempo de uma nova vida ser desvelada. O homem, quando se apaixona, escapa para a floresta de Morroá. Concentra todo o seu ser na fantasia do romance, pois crê que na sua projeção vai encontrar-se a si mesmo e encontrar toda a plenitude da vida. Mas, sem que o saiba, ele é separado desse mundo na neblina de Morroá. Durante certo tempo, fica perdido nas brumas de suas projeções. Na floresta de Morroá, ele não vive nem com a mulher com quem se casou, nem com a ânima a quem ele tanto busca. Vive durante um certo tempo com a projeção da ânima, uma imagem radiosa aos seus olhos, mas etérea, que se desvanece quando ele a toma nos braços, para logo em seguida ressurgir meio oculta pelas árvores, atrás de uma rocha ou na névoa das águas. Ele não tem escolha, pois está dominado pela poção do amor. Mas inevitavelmente chega a hora, o tempo certo, em que o encantamento se quebra. Tristão desperta do sonho, um sonho de 3 anos, e descobre que mesmo durante seu sono, o rei fora à sua procura. As prendas do rei, em sinal de reconciliação, colocam Tristão em sintonia com o mundo humano, um mundo que ele havia esquecido. Amizade, trabalho, interesses, dever, entusiasmo, pessoas, relacionamentos. Ou seja, tudo aquilo que está fora do bosque encantado. Tristão decide que deve devolver a rainha ao rei, a vida que lhe cabe, ao seu castelo repleto de finas sedas. Esse é o ponto exato em que o homem tem pela primeira vez uma chance para sair de suas projeções e partir para um relacionamento. O encantamento quebrou-se. O rei aparece para reclamar o que lhe pertence. Uma nova era está despontando, desde que ele a veja e a aceite. Essa é a evolução simbolizada pelo 4. Essa é a incrível possibilidade que o destino lhe dá. Liberto da poção, o homem tem a oportunidade de ver que a mulher que ama e as projeções que colocou nela são realidades distintas. Também tem a oportunidade de saber que essas projeções são, na verdade, partes dele mesmo, potencialidades que nunca tocou e nunca conheceu, porque sempre tentou vivê-las através da mulher. Esse 4º ano de Morroá permite uma dupla revelação. O fim das projeções românticas também lhe dá a oportunidade de ver a mulher tal qual ela é, relacionar-se com ela e valorizá-la como pessoa, não como aquela que carrega para ele a sua alma perdida e a sua vida não vivida. Isso deixa-o aberto para relacionar-se com uma mulher como ser individual, de igual para igual, como ela merece. Isso lhe permite conhecê-la exatamente como é, em toda a sua complexidade, com seu vigor e seus dons, tão diferentes dos dele, mas tão necessários para o mundo dele. Estranhamente, a maioria dos homens reage a esse estágio do amor romântico, a quebra do encanto, como se fosse uma desgraça. É um ponto crítico na evolução, a abertura para uma possibilidade maravilhosa. Mas por alguma razão, ele se convence de que é um desastre. Quando as projeções que o homem faz se desvanecem, sem que isso seja esperado, ele costuma dizer que está desencantado com a mulher, desapontado porque ela é um ser humano
e não a personificação da sua fantasia. Ele age como se ela tivesse feito algo errado. Se abrisse os olhos, ele teria visto que a quebra do encanto dá uma oportunidade de ouro para que se possa descobrir a verdadeira pessoa que está ali. Outra possibilidade que ele tem é a de descobrir partes de si mesmo que lhe são desconhecidas, que ele estava tentando viver através dessas projeções. Ao deparar-se com a nova fase, Tristão reage como a maioria dos homens. Lamenta-se de seu destino infeliz. Ele vai levar a rainha embora. Como poderei viver? Ele acredita que se não pode haver Isolda por projeção, não a pode ter por jeito algum. O ponto importante a ser compreendido é que Tristão não está perdendo a mulher, nem está perdendo a ânima. Toda sua agitação baseia-se em uma questão, ou seja, em que plano ele vai viver com a ânima? Irá recuperá-la? Vai vivê-la como parte do seu self? Irá assumir a responsabilidade de sua vida não vivida? Devolver a alma ao rei interior significa exatamente assumir a responsabilidade de viver a sua própria alma, ao invés de delegar essa tarefa à mulher. Essa é uma questão dolorosa para o homem moderno. Ele está tão acostumado à sua forma de manifestar o seu self não vivido através de outras pessoas, que abrir mão disso parece-lhe desastroso. Ele sente que toda a alegria e vibração da vida estão concentradas na esperança de que algum dia apareça uma mulher que o complete, que torne sua vida perfeita. Parece-lhe difícil vislumbrar a possibilidade de viver em intimidade com uma mulher e ainda assim não tentar viver a sua vida através dela. Essa questão é igualmente difícil para as mulheres. Muitas delas estão prontas a se rebelar contra o eterno papel de donas de casa, mães e empregadas domésticas. Mas poucas reclamam de servir de tela para que os homens ali projetem a sua ânima. Nossa cultura ensina às mulheres que seu papel não é o de ser humano, mas de espelho que reflete o ideal e a fantasia do homem. Ela deve esforçar-se para que a sua aparência esteja sempre atualizada com os padrões das starlets de Hollywood. Deve vestir-se, arrumar-se e comportar-se de maneira que se transforme na imagem coletiva da ânima. Ela não pode ser um indivíduo na sua totalidade, porque tem que ser a materialização da fantasia do homem. Muitas mulheres estão tão acostumadas a esse papel que resistem a qualquer mudança no padrão. Preferem ser vistas pelos homens como deusas a serem tidas como mortais. Há algo de muito atraente em sua adorada e cultuada como divindade. Porém, esse papel tem um preço muito alto. O homem que vê a mulher como deusa não se relaciona com ela. Relaciona-se apenas com a sua própria projeção, com a divindade interior que ele coloca nela. E quando essa projeção se esvanece, quando ela migra para alguma outra mulher, também a adoração faz o mesmo trajeto. Se o relacionamento deles não for de um ser humano para outro, então nada restará quando as projeções se evaporarem. Muitas pessoas sentem que é assim, e por esse motivo gastam muita energia e muito tempo nas tentativas de manter o ciclo de suas projeções, manter viva e vibrante a fantasia, procurando agarrar-se à sensação do sobre-humano. Quando se fala sobre técnicas para manter o romance no casamento, ou para certificar-se de que seu cônjuge continua apaixonado por você, está se pressupondo que as únicas bases para um relacionamento devem ser as projeções. Ao acreditar-se que quando as projeções se evaporam, lá se vão as bases de um casamento ou de um relacionamento, a maioria das técnicas para salvá-los acabam por se revelar meras fórmulas de manipulação destinadas a manter vivas as projeções.
Não ocorre aos ocidentais de hoje que um relacionamento possa ser construído entre dois seres humanos mortais, que eles possam amar-se como pessoas comuns e imperfeitas, e que possam simplesmente permitir que as projeções se desvaneçam. É justamente isso, no entanto, que é necessário. Em última análise, os únicos relacionamentos duradouros são aqueles entre os casais que se veem como pessoas comuns, imperfeitas e que se amam sem ilusões ou sem esperar coisas impossíveis um do outro. As projeções têm uma lei dentro de si. Podemos manipulá-las, estimulá-las artificialmente e mantê-las vivas durante certo tempo. Mas sempre chega um ponto no qual os 3 anos simbólicos chegam ao fim, quando então se rompe o encantamento da poção do amor e as projeções esvanecem. Nesse ponto, somos todos cristãos, parados em Morroá, com uma questão a encarar e algumas opções à disposição. Se um homem tira sua lição da floresta de Morroá, ela lhe abre um mundo novo. Ele descobre que existem partes de si mesmo, potencialidades e forças que não podem ser vividas através da mulher. Descobre que a mulher não poder ser a portadora nem da vida que ele não viveu, nem do seu self não realizado. Descobre que existem coisas que deve fazer por si e para si mesmo. Precisa ter vida interior. Precisa servir a valores que tenham significado para ele. Precisa ter interesse e entusiasmo que fluam de sua alma e que não sejam produtos somente da sua experiência com uma mulher. Isso é a espada desembainhada que Tristão crava entre ele e Isolda. É a conscientização da sua própria individualidade, da sua própria vida, distinta da vida que leva com a mulher. Ao fazer essa separação, ele não prejudica seu relacionamento com a mulher. Muito pelo contrário, torna-o possível. À medida que ele alivia a mulher do fardo de carregar a sua ânima, torna-se possível para ele, pela primeira vez, vê-la como mulher, relacionar-se com ela como um ser individual, com suas características especiais e a sua condição humana. Compreende que ela também precisa ser um indivíduo, que precisa ter a sua própria vida e a sua própria razão de ser. Também ela não pode projetar-se nele nem viver sua vida através dele, nem tampouco passar o resto da sua vida sendo a frustração do self dele, não vivido. Um impressionante potencial está em jogo nessa etapa evolutiva. É a possibilidade de ser um indivíduo completo, que ao mesmo tempo se relaciona verdadeiramente com um outro ser humano que lhe é afim. Deixando a floresta de Morroá, devolvendo Isolda ao rei, recolocando a sua alma dentro de si mesmo, é que o homem desperta para a questão da sua individualidade. Conscientizando-se de que existe uma parte de si mesmo que não pode ser vivida através de outrem, pela qual ele deve assumir a responsabilidade. É que ele desperta para a inesperada grandiosidade e complexidade do seu self individual. Por sua vez, ao se dar conta da sua unicidade, ele se torna capaz de ligar-se a uma mulher, na individualidade dela. O teste da verdadeira individuação inclui a capacidade de se relacionar com outra pessoa e de respeitá-la como um ser individual. Infelizmente, é justamente nesse estágio da nossa evolução, quando o leque das possibilidades é mais amplo, que a maioria das pessoas perde as oportunidades. Recusando-se a aprender a lição da floresta de Morroá, elas preferem tomar uma estrada circular que vai reconduzi-las à floresta das suas próprias projeções. Quando um homem percebe que estava tentando viver a sua vida através de outra pessoa,
Geralmente ele não entende como tudo isso se processa e tira conclusões erradas. Começa por falar em se separar da esposa para encontrar-se a si mesmo. Reflete sobre tudo o que deixou de fazer durante o casamento. Quer ter uma finalidade na vida, realizar algumas metas, pois sente a vida lhe escapar. Quer voltar a estudar, iniciar uma nova carreira, melhorar-se, começar uma dieta, ir a lugares que não conhece e fazer todas as coisas que não fez. Se analisasse objetivamente todos esses ideais, ele poderia ver que a maior parte deles é perfeitamente compatível com seu casamento ou relacionamento. Não precisa articular uma proposição do tipo isso ou aquilo, ou a minha individuação ou o meu casamento. O motivo dele não ter feito todas essas coisas ainda não é o fato de estar casado ou da sua esposa estar atrapalhando a sua vida. O real motivo é que lhe faltou autodisciplina ou imaginação para realizá-los. Esperava que a esposa vivesse a vida que ele não viveu. Esperava que ela completasse a sua vida sem que ele tivesse que fazer coisa alguma por sua própria conta. Aí, no dia em que se percebe de que é um ser incompleto, frustrado e que nada está realizando para o seu próprio desenvolvimento, prefere atirar a culpa sobre ela. Sai dizendo que ela é uma pedra no seu caminho, que o está levando para a fossa, impedindo-o de ser ele mesmo. Esse tipo de atitude só vai contribuir para que o ciclo das projeções se perpetue. É a volta às névoas e aos pântanos da floresta de Moá. Um homem com esse enfoque geralmente rompe seus relacionamentos e, em seguida, faz pronunciamentos a respeito das mudanças que vai imprimir na sua vida, à sua maneira, e sai à cata de outra mulher que vai resolver todos os seus problemas e tornar sua vida plena, sem esforços. Restabelece-se em seus padrões antigos de tentar viver o seu self inconsciente por meio da mulher. Mudou de mulher, mas como o padrão é o mesmo, volta ao velho estilo de vida. Sua individualidade revela-se como uma fuga, uma estrada circular que o reconduz à floresta. Se esse homem tivesse permanecido no mesmo relacionamento ou casamento e tomado para si a responsabilidade de desenvolver a sua individualidade lá mesmo, ele poderia ter enfrentado essa questão honestamente. Nossa necessidade premente é compreender que precisamos na vida tanto de individualidade como de um relacionamento com uma determinada pessoa. Não podemos ter um em detrimento do outro. Nenhum homem pode atingir a individualidade total se ele não se afeiçoar totalmente a alguém. E sua real capacidade de afeição aumenta na medida em que ele se torna um indivíduo completo. Esses dois aspectos na vida estão unidos por um laço profundo e antigo, pois são, na verdade, os dois laços do mesmo arquétipo, as duas faces da mesma realidade. Esse, portanto, é o grande passo evolutivo que se torna possível no 4º ano de Mohoá, quando o sortilégio se quebra. Ele representa um maravilhoso potencial para fazer uma síntese entre a individualidade e o relacionamento. Por superar o conflito ilusório entre essas duas poderosas forças existentes dentro de nós e por conseguir vivê-las na unidade de uma vida humana. Tristão é chamado ao sacrifício. Ele pensa que o que exigem dele é que sacrifique tanto a ânima quanto a mulher, mas não é assim. Só é convidado a desistir do direito de viver a sua alma por meio de projeções. É chamado para desistir da sua exigência de que a mulher suporte o seu inconsciente por ele. Se puder arcar com esse sacrifício e o fizer francamente, descobrirá que aquilo que ele pensa estar perdendo ser-lhe-á devolvido, ou seja,
sua alma lhe será devolvida na forma de uma experiência interior. Ele verá assim que existe uma outra Isolda, uma mortal, que esteve o tempo todo à sua espera, fora dos limites da floresta de Monroá, um pouco além das brumas do seu mundo de projeções. Essa é a lei do sacrifício. Se o homem sinceramente abrir mão daquilo que possui na dimensão errada, ele lhe será devolvido na dimensão certa. Assim, se desistir de tentar viver Isolda, a bela, no plano errado, verá que ela lhe será dada de volta no plano correto e viável. Na verdade, a sua recompensa será dupla, pois irá descobrir que existem duas Isoldas, cada uma para ser vivenciada de acordo com a sua natureza. Isolda, a imagem da sua alma, e Isolda, a mulher. Infelizmente, Tristão fracassa quanto ao sacrifício, pois no último instante, sua decisão e sua masculinidade são por demais fracas. Faz um pacto secreto com Isolda, de que sempre ficará perto dela e a encontrará às escondidas. Aceita o anel de jaspe verde em garantia da promessa que Isolda lhe faz de ir ao seu encontro quando fosse chamada, para novamente trair o rei. Ele se reserva o direito de recolocá-la no mundo da projeção, de recolocar seu relacionamento no mesmo velho nível, de recomeçar os ciclos de intriga, encontros furtivos, votos quebrados, traições. Se Tristão cumprisse sua palavra, se fizesse um real sacrifício, poderia colocar seu relacionamento com Isolda num plano mais elevado. Mas ele se esquiva ao sacrifício, pois nega dentro de si o cumprimento de uma exigência, e a evolução é interrompida. O símbolo desse sacrifício incompleto é o anel de jaspe verde, pois com esse anel eles selam o pacto de voltar atrás no sacrifício. Logo mais veremos as terríveis peças que esse anel ainda virá pregar-lhes antes da nossa história chegar ao fim. Faz parte do destino do homem alcançar um ponto na vida no qual o encantamento é quebrado e ele é convocado a sair da floresta de Monroá. É chegado o tempo da decisão e do sacrifício. O rei nos chama ao encontro de uma nova forma de viver com Isolda a Bela e uma nova forma de viver com a mulher de carne e osso. Quando se lida com um material arquetípico como esse que é mostrado nesse mito, é bom ter-se em mente que um ideal está sendo expresso e que geralmente não pode ser traduzido para a vida prática. Assim como os pontos de vista oficiais da Igreja Católica sobre o controle da natalidade, sobre o divórcio e sobre a monogamia são afirmações ideais a partir das quais as diversas sociedades tomam suas diretrizes, assim também o ideal mítico apresentado em Tristão e Isolda é uma visão grandiosa que nem sempre pode ser viável no toma lá da cá dos assuntos humanos. Uma observação do I Ching reforça esse ponto. Na China, a monogamia é tida como regra legal e oficialmente cada homem toma apenas uma esposa. Esse casamento, que é menos uma preocupação para seus dois participantes do que para suas famílias, é contraído sob a rígida observância das normas. Mas o marido se dá o direito de dar vazão às suas inclinações mais pessoais. Evidentemente, esse é um dos assuntos mais difíceis e delicados, que requer tato por parte dos envolvidos. Mas em circunstâncias favoráveis, representa a solução de um problema para o qual a cultura europeia não conseguiu encontrar uma resposta. Desnecessário é dizer que também a mulher chinesa, assim como a europeia, não consegue atingir com frequência sua posição ideal. Essa sutil observação reforça a nossa ideia
de que um ideal é um farol muito luminoso, mas que nem sempre é atingido.